Leitura bíblica de 6 de outubro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Jeremias, capítulo 6, versículo 15 a capítulo 8, versículo 7. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me veem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar. E em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei a todos os irmãos, e a toda a geração de Efraim.
Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade, e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo, e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, e expô-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra, e será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.